Querida, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no nosso aulão sobre os numerais ordinais em espanhol. Isso mesmo, los numerales ordinales. Espero que você já esteja aí bem a postos, né? Para a gente começar então o nosso estudo dos numerais ordinais em espanhol. Bom, os numerais ordinais nada mais são do que palavrinhas, né, que vão indicar então uma ordem em uma série. Então eles indicam essa ordem, né, em uma série, e a gente pode estar utilizando eles tanto antes como depois dos substantivos, tá? Então podemos usar antes ou depois dos substantivos, tá? Não tem, então você pode usar ele antes ou depois. Então vamos lá começar com o numeral primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Cuidado com quarto, porque é CUA, tá, gente? É igual 4, 40, 400, então, quarto, numeral quarto, né? Quinto, sexto, sexto, sétimo, esse P é mudo, mas ele tem que soar bem suave. Sétimo, sexto, sétimo, tá? Vai repetindo, porque quanto mais a gente repete, mais a gente vai se familiarizando com o som. Octavo, olha lá, outra vez, né? Duas consoantes. Octavo, né? Octavo. Se você tiver dificuldade, eu dou a seguinte dica. Você começa a treinar com N separada. A palavra separa a palavra, tá? Essa dica vale para qualquer palavra em espanhol que tem duas consoantes, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando certinho. Tá gravando? Tá gravando. Então, essa dica que eu dou é para qualquer palavra em espanhol que tem duas consoantes. Você separa a palavra bem no meio entre as duas consoantes e começa a pronunciar separadamente. Sétimo, 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 octavo, 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 vale? Então aí isso vai criando uma habilidade para você, caso você não tenha essa habilidade. Então, aprender idioma, gente, é uma habilidade, você tem que desenvolvê-la. Por isso que às vezes assim você acha que você não tem jeito para o idioma. Isso não existe, não tem jeito para o idioma. Você tem que criar essa habilidade. É a mesma coisa quando a gente vai estudar algum instrumento musical. Você tem que criar essa habilidade. Para alguns é mais rápido, para alguns não é tão rápido, mas todo mundo consegue. O principal é você começar a estudar e não desistir, tá? Décimo. Aí você pode tanto pronunciar décimo como décimo. Lembra que a letra E no espanhol, ela é sempre fechada. Lembra? Café, semestre, época. Lembra dessas palavrinhas que eu coloquei lá no aulão do alfabeto? Se você não assistiu ao aulão do alfabeto, vai lá, assiste o aulão, tá? Porque é importantíssimo, tá? Principalmente por causa das dicas de como eu dou, de como você vai pronunciar cada letra. Então, café, sempre fechado o som do café, do E, da letra E no espanhol. Então, mesmo que esteja acentuada como aqui, café, né, que a gente fala café. Então, café, semestre, aqui tem 3 letras E. Semestre, época. Então, não é época, época, tá? É sempre fechado. Então, décimo
Décimo vai ser fechado, né? Décimo. Décimo ou décimo. Não décimo. Décimo. Não, você não está falando nada. Décimo. Décimo. Sétimo. Sexto. Então, sempre fechado. Terceiro, né? Terceiro. Terceiro. Sexto. Sétimo. Décimo. Vale? Primeiro, não é primeiro. Primeiro, tá? Então, cuidado, vai treinando aí a pronúncia da letra E. Vamos lá. Esse aqui. 1/10. Opa, esqueci do acento. 1/10. Duodécimo, tá? Esses aqui eu vou fazer uma observação mais pra frente. 1/10, duodécimo, e aí vai. Décimo terceiro. Opa. Décimo quarto. Opa, inverti aqui. Quarto. Só um segundo que eu inverti aqui, fui digitar. Meu tecladinho novo, tô meio apanhando dele ainda. O dedo foi embora aqui. Décimo, 1/10, duodécimo, 13º, 14º ou décimo, 1/10, duodécimo, 13º, 14º. Cuidado, desculpa, a gente, a língua já vai para a pronúncia interdental. 15º. Mas, Lupe, você não é argentina? Por que você tem essa pronúncia interdental? Eu estudei em colégio espanhol. Então, gente, foi assim uma mistura de pronúncia interdental com o CC, que eu vou contar para você, viu? Eu vou te contar. Vamos lá. Décimo, 1/10, duodécimo, 13º, 14º, 15º, 16º, 10º, sétimo, 17º, cuidado que aqui tem um acento, 17º, aqui, 18º, opa, mais uma, 18º, e você arrisca esse? 19º. Vigésimo, cuidado, fica tranquilo que eu não vou até o 1000. Vigésimo, depois vem o 30º, 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 20º, 20º, né? 20º, não, não. 20º, som da letra G com a letra E. 20º, 30º, lembra do aulão do alfabeto. Re e ri. Gente, girassol. Gente, girassol, tá? Tem esse som de R, que seria o nosso, né? De rato, né? 20º, 30º, 40º. E aqui? Te arriscas? Arrisca? 50º. E aqui? E aqui? Sexto, 60º. E aqui? Sétimo, 70º. Aqui está fácil. 80º. E aqui? 90º. ¿Vale? Entonces, a ver. 20º, 30º, 40º. Cuidado. Cuadra con C-U-A. 40º. 50º. 60º. 70º, 80º, 90º e
finalmente. Oh, Dios mío. No me acostumbré con mi nuevo teclado. Mi centésimo. Centésimo. Después viene el 2, 3. Milésimo. Y, entonces aquí 1000. Voy a poner esto aquí para que te quede mejor para ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Millonésimo. Millonésimo. ¿Vale? Millonésimo. Muy bien. A ver. Entonces tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo, milésimo, millonésimo, ¿vale? E aí a pronúncia pode ser tanto interdental como a outra, né? Mais simples, né? Terceiro, sexto, séptimo, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo y así. Adelante. Muy bien. A ver, ¿cuáles son las observaciones importantes? Quais são, perdão, estava falando já tudo em espanhol. Quais são as informações importantes que a gente tem que então ter cuidado quando a gente vai usar os numerais ordinais? Primeiro, diante de substantivo, então antes de substantivos, os numerais, primeiro e terceiro sofrem uma contração. Então, sofrem uma contração e perdem a letra O ao final, tá? Aquela letra O que está ao final dele, tá bom? Então, primeiro, terceiro. Então, aí vai ficar como primeiro e terceiro. Então, se eu vou dizer, Juan es el primero alumno de la clase. Juan es el primer alumno de la clase. No, Juan es el primer alumno de la clase. Alumno, sustantivo masculino. Entonces, Juan es el primer alumno de la clase o Juan es el tercer alumno de la clase. Juan es el tercer alumno de la clase. Este es el primer libro que leí cuando era chica. Vale, cuando era chica, cuando era niña, cuando era chica. Este es el primer libro, no libro sustantivo masculino. Este es el primer libro que leí cuando chica o este es el tercer libro que leí cuando era chica. Tercer, ¿vale? Entonces, aqui dois exemplos para você de como então a gente vai utilizar, por que ele vai sofrer essa contração, tá bom? Então, diante de substantivos masculinos, ele perde então a letrinha O no final. Mas e a forma feminina? As formas femininas não sofrem contração. Então, primeira e terceira, tá?
Então, Maria, vamos pegar o mesmo exemplo do Juan aqui. Então, Maria, agora é uma mulher. Maria é a primeira... Ai, desculpa, gente, assustei, minha cachorra tá entrando aqui no estúdio. Desculpa, gente. Maria é a primeira alumna de la clase. María es la tercera alumna de la clase, vale? Então, quando for um substantivo feminino, ele não vai perder. E sim, se você está pensando agora, nossa, mas então tem gêneros numerais ordinais? Sim, todos os numerais ordinais têm gênero. Então, todos eles podem ser femininos. Primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira, quarto, quarta, quinto, quinta. Opa! Sexto, sexta, sétimo, séptima, octavo, octava, noveno, novena, décimo, décima, undécimo, undécima, duodécimo, duodécima, décimo tercero, décimo tercera, décimo cuarto, décimo cuarta, décimo quinto, décimo quinta, décimo sexto, décimo sexta, décimo séptimo, décimo séptima, décimo octavo, décimo octava, décimo noveno, décimo novena, vigésimo, vigésima, trigésimo, trigésima, cuadragésimo, cuadragésima, quincuagésimo, quincuagésima, sexagésimo, sexagésima, septuagésimo, septuagésima, octogésimo, octogésima, nonagésimo, nonagésima, centésimo, centésima, milésimo, milésima e milionésimo, milionésima. Vale? Muito bem. Então, todos eles têm gênero feminino. Vão concordar, então. Vou colocar já essa observação aqui. Tá? Que todas as formas, que os numerais ordinais, concordam em gênero e número, tá bom? Também tem o plural. De acordo com o substantivo. Isso mesmo. Então, tem a forma feminina, como tem também a forma no plural, tá bom? Então, se eu disser assim, María y Ana son las primeras alumnas de la clase. Juan y José son los primeros alumnos de la clase. Olha só a observação. Eu falei que primeiro e terceiro vão sofrer a contração e perder a letra O diante dos substantivos masculinos no singular. Diante dos substantivos masculinos no plural, permanece. Então, primeiros, terceros. Juan y José son los primeros alumnos de la clase o Juan y José son los terceros alumnos de la clase. Vale? Então, também vai permanecer a letra O e a gente tem a pluralização. Então, terceiros, tá? Só para você ter aí. E aí, primeiras, tá? Então, também tem gênero. Então, segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, né? E assim vai na pluralização. No PDF tem mais exemplos diferentes. Bom, essas são as observações principais, observações principais, porque só tem mais uma observação que eu queria dar para você não se perder. Porque acontece o seguinte, lembra que eu falei para você de undécimo e duodécimo que eu ia falar no final? Aqui. Cadê? Undécimo e duodécimo, vale.
Então, esses dois numerais aqui, vamos lá. Esses dois numerais aqui, tá? Eles são a forma etimológica e preferencial de uso no uso culto, tá bom? Então, undécimo e duodécimo são as formas etimológicas preferenciais de uso no espanhol. Hoje em dia, atualmente, usamos décimo primeiro e décimo segundo, duodécimo, isso. Décimo primeiro e décimo segundo tornou-se frequente e atualmente também é considerada como uma forma correta para a gente chamar então aqui o duodécimo e o undécimo e o duodécimo, perdão. Tá? Então, essa forma também é correta, vale? A partir do vigésimo, a gente escreve separado, tá? Você pode ver também junto, também está correto, mas eu oriento você a separar, porque fica mais fácil para você, então, se lembrar e aí fazer a conexão aí com o que a gente sabe tem no português, 21º, 22º, 23º, então fica mais fácil de você lembrar, tá? E você não fica aí preso, meu Deus, é junto, é separado, então separa, 21º, 23º, 24º, 25º, 36º, 48º, tá bom? Então aí você vai separando. Então, fica isso, gente. Então, essa maneira é a forma etimológica e preferencial na forma culta do espanhol, tá? Do castelhano. Mas você tem, sim, existe, e hoje em dia, atualmente, está sendo usada essas duas formas aqui, 11º e 12º. Então, se você ver, ou se alguém falar, não está errado, tá bom? E você vê também a forma separada na escrita, mas eu oriento você a fazer tudo junto. Eu oriento você a usar dessa maneirinha aqui, dessa forma que está aqui. No conteúdo em PDF, esses numerais todos estão no conteúdo PDF, então não se preocupe em estar anotando aqui agora. Eu aconselho você escrever junto até o 19º e depois do 20º em diante você então vai separando, vale? Então é isso. O conteúdo então está disponível para você em PDF. Também tem o áudio para você fazer o treino da repetição. Então você vai pegar o áudio onde eu estou pronunciando cada numeral desse daqui. Você vai ouvir ele a primeira vez, se possível mais uma vez, tá bom? Então 2 vezes ouça o áudio. Daí você vai começar a repetir junto comigo os numerais e assim você vai ir treinando a sua pronúncia, a dicção, né? Se alguém tiver aí algum probleminha para falar sétimo, octavo, né? Você vai treinando também. E aí você vai fazer essa repetição, eu aconselho 5 vezes no mínimo 5 vezes, no máximo 10, mas 5 vezes está ótimo. Então você pega hoje e faz esse estudo, amanhã você pega e faz isso com um alfabeto. Então você ouve o áudio 2 vezes, só escuta, ouvi 2 vezes o áudio, começa então a fazer a repetição 5 vezes, a repetição das letras. Depois você faz isso com os numerais cardinais. E essa repetição, agora é meio chata, mas isso depois vai vai fazendo com que você crie uma familiarização com as letras, com o som das palavras, das letras. E isso, gente, vai ajudar muito, muito daqui pra frente quando a gente começar quando você começar a usar o LONS. Então, isso ajuda demais para depois você ter um resultado bem bacana. Então, faça depois então, um estudo com o áudio e não perca o conteúdo do 4º dia, vale? Nos vemos, hasta pronto, tchau!